do curso de como preparar mensagens bíblicas. E o nosso assunto de hoje é interpretação. A interpretação que é super importante na hora de lermos a Bíblia, na hora de explicarmos a Bíblia, pregarmos a Bíblia para alguém, né? É super importante a gente saber o significado, ter aquela compreensão correta do texto bíblico, para que a gente possa tanto conhecer mais de Deus, né? Conhecer das suas verdades para a nossa vida, como também para ensinar, pregar, anunciar essas verdades para outras pessoas, né? Então, na nossa aula passada, nós vemos o princípio da leitura. E no princípio da leitura, nós vimos algumas dicas para poder fazermos uma leitura bíblica mais eficiente, né? Ler a Bíblia parece algo tão fácil, mas mesmo assim é algo que muitas vezes é ignorado, que a gente não sabe fazer direito, e isso acaba comprometendo o entendimento final que a gente vai ter daquele texto. Então, nós compartilhamos ali algumas dicas de como ler a Escritura, ler todo dia, ler repetidamente, ler em várias versões bíblicas, e por aí vai. E eu deixei aí uma tarefinha de casa para aplicar, para que as irmãs pudessem aplicar esses princípios, essas dicas de leitura bíblica durante toda a semana, para que hoje nós pudéssemos conversar um pouquinho sobre elas, como é que foi esse momento, se você já tinha feito alguma dessas dicas, se você costumava fazer, se não, se foi experiência nova, diferente, e se isso realmente fez a diferença na sua leitura. Eu deixei aí o texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 24, para as irmãs lerem e aplicarem essas dicas. Então, eu gostaria de iniciar a nossa aula justamente conversando sobre isso, trocando aí um pouco de experiência sobre essa leitura lá em Tiago 1, do 22 ao 25, que eu vou ler, tá bom? Inicialmente. Se você está com a sua Bíblia aberta, leia juntamente comigo e depois a gente vai conversar aí um pouquinho sobre essa leitura, essa tarefa de casa que foi deixada para nós. Vamos lá. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Então, esse é o texto que ficou como tarefa de casa. E eu queria saber se tem alguma irmã que gostaria de falar e que tem coragem, né, de falar para todos nós aqui. Como é que foi essa experiência de ler Tiago seguindo aquelas dicas? Se não quiserem falar no microfone, pode falar aí no chat, que eu tenho acesso ao chat e eu posso ler os comentários de vocês, tá certo? Se alguém quiser falar, abre o microfone e pode compartilhar conosco aí a sua experiência com o livro de Tiago aí, do capítulo 22 ao capítulo 25. Alguém gostaria de falar? Uma de cada vez, hein? Eu. Pronto, a irmã Raimunda. Boa noite, irmã Raimunda, tudo bem? Boa noite, irmã, boa noite. Irmãs. Irmã, eu vou falar um pouco assim do que eu li e o que eu entendi, tá certo? E com certeza, ótimo. quando acabar essa pandemia, eu vou praticar mais, né? Eu entendi em Tiago 1, 22 a 25, que devemos ouvir a palavra de Deus, aceitá-la e guardá-la no nosso coração. E também meditar sobre o que ouvimos e aplicar em nossas vidas. Temos que praticar o que ouvimos de Deus
mas não só ouvir, mas guardá-la e permanecê-la nela. Quer dizer, que a gente deve ouvir, guardar no nosso coração, praticar e ainda permanecer nela. É o que eu entendi, irmã. Muito bem. E essas dicas que foram dadas aí ajudaram a irmã a compreender o texto dessa forma? Sim, ajudou Foram muito. úteis essas dicas Foi. da aula passada? Bastante, irmã. Ajudou. Bastante, viu? Ajudou bastante. Isso. Que bom. Irmã Raimunda, você compreendeu a ideia do texto. Olha que interessante, né? Tiago fala justamente disso, da importância de praticarmos a palavra, de não só ouvir, mas de guardar no coração e colocar em prática nas nossas vidas. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode ser no microfone ou pode ser no chat também, tá? Se participar do Irmã Raimunda já foi excelente. Eu estou muito feliz, viu? Mais alguém aí abrindo o Bíblia? Marlene, está com o microfone aberto? Eu vou falar um pouquinho. É que eu fiquei tão apaixonada pelo... Vocês estão conseguindo ouvir? Tá dando para ouvir dessa vez? Tá cortando, é? Tá, agora tá. De vez em quando dá uma cortada. Tá difícil, né, minha internet? Eu gostei Mas dá para ouvir, continua. Eu gostei tanto do versículo anterior, que eu fui ler o capítulo todo, né, primeiro. E aí, eu gostei tanto do versículo anterior, que fiquei mastigando só nele. Eu sei, eu li o restante. E eu meditei, absorvi essa parte de que você precisa guardar e praticar a palavra do Senhor, né? Não ser só ouvinte, ser praticante. Mas eu gostei tanto do versículo, do versículo 21, que ele fala, no 21, na versão que eu li, ele falava que a palavra foi como um enxerto no nosso coração, né? A gente diz assim, é que é outra versão, não é a que eu estudei. Isso. Aqui é outra versão. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nessa versão fala implantada, mas na versão que eu li, que falava enxertada, foi muito abençoador para mim, eu que sou apaixonada por plantas, então eu fiquei imaginando, quando uma planta é enxertada, ela é nova, mas ela já dá frutos como se ela fosse velha, como se ela fosse uma planta velha. Aí eu imaginei da sabedoria, né? Uma pessoa que a palavra do Senhor é implantada nela, ela pode ser nova na fé, ela pode ter pouca fé, mas ela vai dar frutos, porque os frutos não são dela, são da palavra, são do Senhor, né, que vieram para ela. É o Senhor que vai fazer a gente produzir os frutos. Então, eu fiquei tão apaixonada por essa parte que eu confesso que eu não saía disso. Mas eu gostei muito do exercício. Amém. Muito bom. Muito obrigada aí, Marlene. Olha só, na verdade, essa passagem, toda a ideia dela começa já no versículo 19, né? Então, Marlene, você está certíssima. A ideia começa no versículo 19 e vai até o 26, 27, né? Eu dei esse trecho do 22 ao 25 para vocês só para ficar mais fácil. Com a passagem um pouco menor, iria ficar mais fácil para as irmãs. Mas toda a ideia aí, na verdade, é do 19 ao 27. E a Marlene também conseguiu captar exatamente a ideia do texto, né? A palavra foi enxertada em nós e nós agora temos que dar frutos.
E quais são esses frutos? O Tiago, ele fala, vocês vão se livrar de toda impureza, de toda maldade. Tem que começar a expressar um comportamento cristão. E é por isso que ele continua dizendo, torne-se praticantes da palavra. A palavra foi encharcada, agora tem que vir o fruto. E o fruto são essas boas obras, né? É o comportamento do cristão aí que está sempre orientado por tudo que a palavra de Deus diz, por tudo que a palavra nos ensina. Bom, vamos agora para a aula de hoje, propriamente dita. Muito obrigada aí pela participação das irmãs. E nós vamos... Eu vou tentar apresentar aqui uma tela para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Vocês estão vendo aí a imagem que está aparecendo? Alguém abre o microfone e responde para mim se vocês estão vendo a imagem. Sim, irmã, tá aparecendo. Pronto. Então, vocês estão vendo aí a imagem. O que tem nessa imagem? Nós temos aí uma família, né? O pai, a mãe, as crianças. E eles estão em um determinado lugar. Que lugar é esse? Provavelmente um aeroporto. Estão aí com as malas. Estão muito vibrantes, empolgados. E o que é que essa imagem, ela nos dá a ideia do quê? Se você olhar para essa imagem, o que você imagina? A gente imagina logo uma viagem, né? Então, a família está indo viajar. Viajar é muito bom, é maravilhoso quando a gente tira aí um tempinho na nosso dia a dia aí corrido e tira um descanso e sai com a família, vai conhecer novos lugares. Nossa, como é bom viajar! É um momento, assim, de lazer, onde a gente esquece aquela rotina, onde a gente tenta esquecer até os problemas, né? Então, tem gente que viaja o tempo todo. Não pode ter uma folguinha que já corre e vai viajar, né? Eu gosto muito de viajar, mas eu viajo pouco. Eu acho que eu deveria viajar mais. E por que eu estou falando aqui de viagem? Porque viajar é muito bom. Agora, existe um momento em que viajar não é legal. Viajar não é nada legal. E quando é esse momento onde viajar não é legal? É quando a gente viaja, ou quando alguém viaja, na hora de interpretar a Bíblia. Eu tenho certeza que todas nós, em algum momento da nossa vida cristã, nós, ao ouvirmos uma pregação, a pessoa que ia pregar, seja homem ou seja mulher, abriu a Bíblia, leu um trecho bíblico e você ficou ali empolgado, a gente fica empolgado. Poxa, vai pregar nessa passagem, que interessante, que legal. Sempre quis conhecer o significado, sempre quis que alguém me explicasse o que é que significava esse texto. E aí a gente fica empolgado e o que acontece? A pessoa que está pregando, ela fala tudo menos da passagem bíblica. Ela fala 1001 coisas. Às vezes, coisas até desconexas. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra e todas não tem nada a ver com o texto. E a gente fica esperando, não, mas em algum momento essa pessoa vai explicar o texto, em algum momento ela vai voltar para o texto e fica ali, já está terminando a pregação e nada. Até a pregação termina e o texto não foi explicado. Uma expectativa foi criada, mas essa expectativa foi frustrada. Termina a pregação, a gente fica com aquele sentimento assim, poxa, eu não entendi nada, né? Parece assim que
Eu perdi o meu tempo. Eu vim aqui para ser alimentado, eu vim aqui aprender a palavra de Deus e eu vi um monte de coisas e não entendi o texto. Vou voltar para casa sem entender esse texto. Então, é nesse momento em que viajar não é legal. E hoje nós vamos aprender a como não viajar. A gente não pode viajar na hora de interpretar a nossa Bíblia, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender 5 perguntinhas que vão nortear a nossa interpretação bíblica. E essas 5 perguntas aí vão facilitar a hora de nós compreendermos e pregarmos a palavra de Deus. Então, vamos lá. Interpretar é o ato de encontrar o significado correto do texto, tá? Então, quando a gente fala interpretar, interpretação, a gente quer dizer justamente isso. É o significado do texto bíblico. Isso nem sempre é fácil. Né? Aliás, na maioria das vezes, é um grande desafio para todos nós cristãos, não só para as mulheres, mas para todo cristão. E por que parece ser tão difícil interpretar a Escritura? Ora, nós precisamos entender que a Bíblia, ela foi escrita há muitos anos atrás. Na hora que ela foi escrita, havia uma motivação por trás de tudo que foi escrito. Nós precisamos saber que Deus usou uma pessoa específica para escrever determinadas partes da Escritura e que essa pessoa que nós chamamos de autor ou escritor bíblico, ele tinha uma motivação ao escrever, porque devia estar acontecendo alguma situação que ele precisava exortar, ensinar, consolar, ou muitas vezes aconteceram fatos que precisavam ser registrados, né? Fatos que ocorreram no meio do povo de Deus e que era interessante serem registrados para aqueles que viriam depois. Então, a Bíblia é um livro que foi escrito para pessoas do passado, mas que as pessoas de hoje devem colocá-la em prática. Então, o grande segredo para a interpretação bíblica correta é considerar o que aquele texto significou para os seus primeiros ouvintes. As primeiras pessoas que ouviram aquelas palavras, as pessoas que estavam ali vivenciando toda aquela cena, o que significou para elas? O mesmo significado para elas vai ser o significado que nós vamos tirar para a nossa vida. É lógico que a nossa vida hoje, a nossa sociedade, ela é estruturada de uma maneira diferente. Então, nós vamos ter que encontrar aplicações para aquele princípio bíblico na sociedade, na vida que nós temos hoje, ok? Então, essa aí é nosso primeiro aprendizado. Na maioria das vezes, nós não consideramos o contexto histórico-cultural no qual determinada passagem foi escrita. Antes de entendermos o que o texto bíblico significa para nós, é necessário descobrir o que significou para as pessoas daquela época. Dessa forma, nós precisamos assumir uma determinada postura. Mas, Vanessa, você está me dizendo que eu preciso descobrir qual é o significado de uma passagem bíblica para as pessoas de antigamente. E como que eu faço isso? Você vai se colocar na posição de uma detetive. Eu vou mais uma vez apresentar uma tela para vocês. Olha só. O que nós temos aí? Nós temos uma figura, uma imagem de um detetive. E o que o detetive faz? A função do detetive é reunir fatos, apurar acontecimentos, para chegar a uma determinada conclusão, para chegar a uma compreensão de um mistério, de descobrir um mistério que tem que ser revelado.
Então, é essa postura que nós temos que adotar na hora de lermos e interpretarmos a nossa Bíblia. Uma posição de uma detetive. Deixa eu voltar aqui para vocês. Já ouviram falar do Sherlock Holmes? Famoso detetive? Então, o Sherlock Holmes, ele fazia isso. Ele tentava descobrir os mistérios, era um detetive. Então, nós agora seremos a Sherlock Holmes. Nós vamos aí, através de um passo a passo, descobrir algumas coisas, descobrir o que é que o texto significou para os nossos irmãos antepassados, né? O que é que significou para eles, para eu poder descobrir o que é que esse texto significa para mim. Pensando nisso, sugiro 5 perguntas-chave que você deve fazer no processo da interpretação bíblica. Olha só, pense aí na função de um policial civil que é um investigador, uma investigadora. O que ela vai fazer? Ela vai colher todas as provas, ela vai chamar testemunhas para depor, e nesse depoimento, o que ela vai fazer? Ela vai fazer perguntas. É através das perguntas que ela consegue desvendar o que precisa ser desvendado. Então, nós vamos ter aí 5 perguntinhas para conseguirmos encontrar a interpretação do texto bíblico. Que perguntas são essas? Se você não está com o seu estudo em mãos, anote aí. Primeira pergunta. Quem? Quem escreveu essa passagem no qual você precisa pregar, meu irmão? Quem foi o autor dessa passagem? Ao lermos qualquer tipo de texto, é sempre interessante saber a sua autoria, pois isso molda a maneira como interpretamos o que estamos lendo. Com o texto bíblico, não é diferente. Saber que Deus escolheu determinada pessoa para escrever algo específico faz muita diferença na maneira como aquela passagem nos influencia. Imagine aí que você recebeu um bilhete na sua casa. E naquele bilhete tinha escrito para você fazer determinada coisa. Mas você fica desconfiada, você fica confusa. Por quê? Não tem a autoria, é um bilhete misterioso. O autor esqueceu de colocar o seu nome, a sua assinatura. Então, obviamente, a sua sensação vai ser de confusão. Eu vou ficar confusa. Nossa, quem escreveu isso para mim? Quem que está pedindo para fazer ou não fazer determinada coisa? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu preciso descobrir quem escreveu. E outra, através dessa descoberta de quem escreveu o texto, a gente consegue descobrir a intenção do autor. E esse é o significado do texto. Então, ao saber, por exemplo, que Paulo escreveu determinada carta para a igreja, a carta de Coríntios, por exemplo, isso faz toda a diferença. Poxa, é Paulo, o maior dos apóstolos, um grande missionário, um homem que era perseguidor da fé e de repente se converteu e hoje está sendo perseguido. Então é uma palavra que tem autoridade, é uma palavra de alguém que sabe o que está fazendo, o que está dizendo, é alguém realmente inspirado, instruído por Deus para escrever determinada coisa. Então faz toda a diferença descobrir a autoria de determinada passagem. Esse texto de Tiago, por exemplo, quem foi que escreveu? Quem foi que escreveu o livro de Tiago? Respondam para mim aí no chat. Alguém responde para mim aí no chat quem foi que escreveu Tiago? Tá muito fácil, hein? Não precisa nem de nenhum material de apoio para descobrir quem foi que escreveu Tiago. Olha, já tem chute aqui. Paulo.
Não, não foi Paulo. Quem é o autor da carta de Tiago? O próprio Vou falar. Tiago. Quem que quer falar? Não tá dando para entender, tá cortando. Tiago, eu tô ouvindo bem longe alguém dizendo Tiago. É isso mesmo, minhas irmãs. Quem escreveu Tiago foi o próprio Tiago. O livro leva aí o nome do seu autor, né? Mas agora eu tenho outra pergunta. Tá certo, eu descobri que quem escreveu Tiago foi ele mesmo. Ok. Essa informação, a gente, está lá no primeiro capítulo, lá no início, nos primeiros versículos lá do livro de Tiago, tem dizendo que foi ele mesmo que escreveu, certo? Agora, quem é Tiago? Eu sei que foi Tiago, agora eu preciso saber, quem é esse Tiago? Por que ele está escrevendo? Por que um livro dele foi parar na Bíblia? Por que esse livro foi considerado inspirado? O próprio texto bíblico, lá também no primeiro capítulo, se eu não me engano, é no versículo 1. Deixa eu dar uma conferida aqui. Isso. No versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Alguns estudiosos dizem que esse Tiago era ninguém mais, ninguém menos do que o irmão de Jesus. Isso mesmo. Então, o irmão de Jesus, alguém que conviveu com Jesus durante toda a sua vida e participou ali também do ministério de Jesus, ele se tornou um pastor da igreja, um dos líderes da igreja que estava em Jerusalém, e ele escreveu essa carta. Olha que legal, né? A gente descobrir isso. É muito interessante. Aí alguém pode dizer, mas, irmã Vanessa, o texto bíblico diz que quem escreveu foi Tiago, mas não diz quem é Tiago. É verdade. Nós vamos ver que alguma dessas perguntas, a resposta não vai estar no texto bíblico, né? Nós vamos precisar aí de um material de apoio. E no final aí das nossas 5 perguntas, eu vou mostrar para vocês, eu vou dar uma dica maravilhosa de um material de apoio para a gente recorrer quando o próprio texto bíblico não nos traz essas informações, tá certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta, quem? Qual é a segunda pergunta? O quê? Quem escreveu o quê? Faz todo sentido, né? Aí é uma progressão aí de pensamento. A segunda pergunta a ser feita é: o que está acontecendo nesse texto? No caso, devemos ficar atentos aos eventos que cercam a narrativa, a ordem que eles ocorrem e quais os personagens envolvidos. Observar todo o enredo e toda a argumentação nos ajudará a chegar ao conteúdo que dá forma à passagem. Agora, a pergunta: o que significa? Eu vou olhar para o texto e vou prestar atenção em tudo o que está acontecendo. O que é que está acontecendo aqui? Na passagem de Tiago, nós vemos ele fazendo o quê? O que ele está dizendo? Ele está advertindo os irmãos para praticarem a palavra. Tiago, então, está advertindo os irmãos a praticarem a palavra, não serem somente ouvintes da palavra. Aí depois ele vai trazer o quê? Uma ilustração de alguém que se olha no espelho. Então, para responder essa pergunta, o que é isso que a gente tem que fazer? Prestar atenção em todos os detalhes do texto, certo? Então, depois que Tiago faz aí essa ilustração entre aquele que é somente ouvinte e aquele que é praticante, através de olhar sua imagem no espelho, né? Ele traz aí esse objeto, essa ilustração do espelho. Ele diz, olha, ele conclui, se você se tornar
um praticante da palavra, você será bem-aventurado, você será feliz ou bem-sucedido em tudo o que fizer. Então, é isso o que Tiago escreveu. Eu acredito que deu para as irmãs entenderem, não é? Então, essa pergunta ela vai ser respondida observando esses detalhes. O que está acontecendo aqui? Se a gente for, por exemplo, um outro texto, lá em Mateus 5, Sermão do Monte, aí a gente vê, nossa, o que está acontecendo aqui? O texto diz que Jesus subiu no monte, que a multidão estava atrás dele e se assentou um pouco mais embaixo do monte, e Jesus ficou lá no topo, e Jesus foi começando a proferir certas palavras, né? As bem-aventuranças. Ele ensina também a orar, ele fala sobre a questão da ansiedade, ele fala sobre a oração. Então, veja, o que está acontecendo? São todos esses eventos. O que Jesus está dizendo lá em Mateus 5? Ele está falando isso, 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 isso. Então, é o passo a passo do enredo da história, né? Ou da história que está sendo contada, ou da verdade que está sendo ensinada, né? Aqui, Tiago, ele usa uma ilustração, mas, na verdade, ele está como se ele estivesse fazendo um discurso, né? Ele está seguindo aí um pensamento. E a gente precisa também captar esse pensamento do autor. Qual é a progressão de ideias do autor? E nós vimos que Tiago faz isso muito bem. Ele exorta para a prática da palavra, depois ele traz a ilustração do espelho, e depois ele traz uma conclusão, dizendo que se nós formos praticantes da palavra, nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que a gente fizer, ok? Espero que tenha ficado entendido. Se as irmãs tiverem alguma dúvida, pode colocar aí no chat, que eu estou de olho aí no chat, tá bom? Terceira perguntinha. Quando? Esta pergunta está diretamente ligada ao contexto da passagem. Conhecer o tempo ou o ambiente cultural em que um determinado texto foi escrito é fundamental para a compreensão do mesmo. A data de um livro, né, ou pelo menos saber em que época ele foi escrito, nos permite examinar as estruturas sociais da época, a lei, a geografia e toda a atmosfera que estava ali circulando pelo mundo quando aquele texto foi escrito. O texto essa passagem de Tiago, que nós estamos abordando, lá no início, né, no primeiro versículo, diz que Tiago serve de Deus e do Senhor Jesus Cristo a 12 tribos dispersas entre as nações. Nossa! Então, quer dizer, quando Tiago escreveu esse texto? Os estudiosos dizem que esse livro de Tiago foi escrito ali mais ou menos 40 depois de Cristo. Mas o que estava acontecendo nessa época de 40 depois de Cristo do mundo que levou Tiago a escrever para os irmãos que estão dispersos entre as nações? Olha só, os irmãos. Então, a carta dele, ela ocorre em um momento em que os irmãos estavam exilados. Se eles estão dispersos, o que é essa dispersão? Significa que os crentes, por causa das perseguições, eles começaram a migrar da região onde eles moravam para outras regiões vizinhas, regiões próximas, certo? Então, Tiago escreve justamente nesse momento em que a igreja está sendo perseguida. Então, nós podemos concluir o que disso? Nós podemos concluir de que os irmãos que estavam, os irmãos que iriam receber a carta de Tiago estavam sofrendo perseguições, porque era isso que estava acontecendo no mundo na época em que o livro de Tiago foi escrito. Então, veja bem, nós já temos a informação de quem escreveu,
nós temos a informação do que foi escrito, nós já desenvolvemos o pensamento aí de toda a passagem, e agora nós estamos descobrindo que aquela igreja era uma igreja que ela surgiu por causa da perseguição e que continuava sofrendo perseguições. Então, aí a gente pode colocar no lugar desses irmãos que estavam sendo perseguidos e perceber uma das necessidades daquela igreja. E é por isso que Tiago escreve. Minhas irmãs, essas cartas do Novo Testamento, aprenda algo sobre elas. A maioria delas, se não todas, elas foram escritas por causa da necessidade ou da igreja ou de alguém que pertencia à igreja. Elas não são teologias sistemáticas, uma sistematização de doutrinas dos cristãos. Não. As doutrinas que nós temos no Novo Testamento são doutrinas da vida. É uma teologia aplicada. Então, a intenção dos autores era ajudar os irmãos em determinados momentos através das verdades de Deus que tinham sido reveladas para eles, tá bom? Então, uma igreja perseguida, uma igreja sofrida, esse era o contexto em que Tiago escreveu aí o seu livro de perseguição. A quarta perguntinha: para quem essa passagem foi escrita? Cada livro tem uma mensagem específica para um público original. Pessoas que viveram no passado em situações e contextos diferentes dos nossos. Não podemos separar o seu conteúdo dos ouvintes primários, ou seja, né, as primeiras pessoas que tiveram ali contato com aquele livro. Ou seja, o texto não pode significar aquilo que ele nunca poderia ter significado para o seu autor ou seus leitores imediatos. Então, aqui no caso de Tiago, é uma carta. Para quem ele escreveu essa carta? Para os irmãos que estavam sendo perseguidos. Os irmãos que estavam exilados em outros lugares, né, tiveram que deixar o seu lar perseguidos por causa da sua fé. Então, essa passagem, ela não pode significar para nós algo totalmente diferente do que ela significou para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, estavam passando por tribulação e que também estavam ali cometendo ali alguns erros. Então, é muito importante descobrir para quem aquele texto, meu amado, que você deseja pregar, que você deseja ensinar, compartilhar com alguém, para quem ele foi escrito, qual era a intenção do autor, qual era a mensagem que ele queria passar para o seu ouvinte final. E é nessa passagem, nesse significado, né, da passagem que nós devemos nos concentrarmos e tirarmos um princípio para a nossa vida, para que nós possamos aplicar hoje em dia, tá certo? Vou citar aqui uma frase de um livro que eu estou lendo e que está me ajudando muito aí na preparação desse estudo para vocês, tá certo? Ainda nesse tópico aí, nessa questão de quem. O nome da autora é Jen Wilkin. A Bíblia é um livro a respeito de Deus, escrito para pessoas que viveram no passado e também foi escrito para nós. Então, antes de querer entender o que o significado do texto bíblico para mim, eu preciso entender o que significou para a pessoa o qual o livro foi escrito. E essa citação, gente, ó, uma diquinha, está nesse livro, Jen Wilkin, Mulheres da Palavra, da editora Fiel. É um livro maravilhoso, é um livro voltado para o público feminino, tá certo? Boa noite aí para quem está chegando agora. É um livro voltado para o público feminino e ele é maravilhoso, ele traz todo esse processo que eu estou passando para vocês no curso,
Não é exatamente igual, tá? Mas é muito inspirado nesse livro da Jane Wilken, da editora Fiel. Então, vocês podem encontrar esse livro hoje em formato digital lá no site da Fiel. Ele não está sendo publicado no momento, mas eu falei com eles e eles disseram que logo, logo vão voltar aí a fazer as novas edições e a reimprimir o livro e colocar ele acessível aí para o público, tá bom? Muito bom, muito simples, muito fácil de ser lido e estudado, tá bom? Então, a Jane Wilken diz exatamente isso, né? Que a Bíblia foi escrita para os crentes do passado e também para nós. E vamos para a última perguntinha, a quinta pergunta. Por quê? Todo autor escreve com um propósito específico em mente, inclusive os autores bíblicos, profetas, apóstolos e os demais. Escreveram para registrar um fato, olha só, eles escreveram para, anote aí quem está anotando, registrar um fato, ensinar, exortar ou consolar. Por isso, entender a razão de determinado texto, o que motivou a escrita desse texto, é essencial para quem vai interpretar, para o intérprete. Podemos identificar porque um livro foi escrito ao considerarmos o seu tema e alguns elementos que se repetem dentro daquele texto, né, dentro daquele livro, e também o seu contexto histórico-cultural. Por que a carta de Tiago foi escrita? Se nós observarmos o livro de Tiago, ele fala muito sobre manter a alegria na hora das tribulações e sermos perseverantes na hora da tribulação. Ele fala também sobre o refrear a língua. Fala muito sobre isso, né? Ele fala também muito sobre a questão da sabedoria. Ele fala também da questão do rico e do pobre, onde os ricos aí estavam querendo se sobressair, né, em cima dos pobres, digamos assim. E ele traz também essa temática do praticar a palavra e não somente ouvir. Então, pense bem comigo. Se Tiago escreveu todos esses temas, era porque os irmãos estavam tendo problemas justamente nessas áreas. Então, ele começa ali consolando os irmãos na questão da alegria, da perseverança, porque eles estavam sendo perseguidos. Então, era uma necessidade da igreja ali ser exortada a continuar na peleja mesmo, independente aí das tribulações. Ele fala, exorta, para sermos não somente ouvintes, mas também praticantes. Então, o que a gente pode imaginar? Que os irmãos estavam tendo dificuldade em pôr a palavra em prática. Então, havia ali, no meio daquelas igrejas que estavam, aqueles grupos de irmãos que estavam dispersos em outros lugares, pessoas que se diziam crentes, que ouviam a palavra, mas que não estavam colocando em prática em suas vidas. Então, é por isso que ele escreveu. Tinha gente falando muito e falando que não devia. Por isso que ele fala do perigo da língua, né? Que a língua é como fogo e que nós devemos refrear a nossa língua, devemos ouvir mais e falar menos. Então, essa era uma necessidade da igreja. E os irmãos também estavam fazendo acepção de pessoas entre ricos e pobres. Aí lá ele vai e entra, olha, que eu rico, que eu pobre, não sei o quê. Então, o que isso significa? Essa era a motivação de Tiago. Exortar os irmãos nessa área. Então, toda vez que eu quero me aprofundar no trecho bíblico, eu preciso levar isso em consideração. Bom? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou ouvindo aí o microfone aberto. Não, né?
Então é isso, minhas irmãs. Eu espero que tenha ficado claro aí a questão das 5 perguntinhas. Eu vou repetir para vocês. Quem, o que, quando, para quem e por quê. Quando olharmos para um trecho bíblico, nós vamos fazer essas perguntas, nos colocarmos em uma posição aí de uma investigadora e vai tentar descobrir a resposta dessas perguntas. E aí pode surgir a seguinte dúvida. Vanessa, o texto sempre vai me trazer essas respostas? Não, o texto nem sempre vai trazer essas respostas. Algumas serão respondidas apenas ao olhar para a passagem no qual você quer desenvolver para pregar. Outras respostas, elas podem vir no contexto do livro, assim como esse Tiago, a gente descobriu, né, que quem escreveu foi Tiago, olhando lá o início do livro, ou seja, muitas vezes, para você descobrir a resposta dessas perguntas, você precisa ler o contexto no qual a passagem toda está inserida, ou seja, ler alguns versículos antes ou depois, de repente ler capítulos antes ou depois, ou quem sabe até o livro inteiro para tentar descobrir a resposta para essas 5 perguntas, tá certo? Muitas vezes você vai encontrar. Algumas outras perguntas, elas só poderão ser respondidas através de um material de apoio. Mas veja bem, você está empenhada em se aprofundar na palavra de Deus, você está se colocando na posição de alguém que quer estar capacitada para ser usada pelo Senhor na pregação da palavra de Deus. Então, você precisa fazer algum tipo de investimento em um material que vai te ajudar a entender a palavra, bom? E qual material é? Bom, existem vários tipos de materiais que podem ajudar as irmãs aí a descobrir a resposta para essas perguntinhas. Muitos de vocês já podem ter algum tipo de Bíblia de estudo. Se você já tem uma Bíblia de estudo, provavelmente aí a Bíblia vai trazer essas respostas. As Bíblias de estudo, elas costumam ter um panorama do livro. Toda vez que inicia o livro, ela traz um panoramazinho do livro. E ali tem o autor, a data, a motivação do autor, tá certo? Mas, Vanessa, eu já tenho uma Bíblia de estudo, ou eu não tenho, mas eu quero adquirir um outro tipo de material que vá me ajudar. Você pode procurar por panoramas bíblicos. O panorama, gente, ele vai trazer justamente isso, um pequeno resumo de cada livro da Bíblia e vai trazer essas informações históricas, né? O que estava acontecendo ali no momento, por que aquele livro foi escrito, quem escreveu, em que situação escreveu, né? Para quem. Você pode procurar também comentários bíblicos. O comentário, minhas queridas, ele vai trazer essas informações históricas, mas ele já vai vir com a interpretação pronta, tá? Então, mas mesmo que você adquira um comentário, tente interpretar por si só. Né? Depois você recorre ao comentário para ver se a ideia que você conseguiu tirar do texto está correta, tá bom? Introduções aos livros. Você pode adquirir um livro que fale sobre um determinado livro, né? Eu gostaria de me aprofundar no Evangelho de João, porque eu quero pregar, fazer aqui pregações do Evangelho de João. Você pode comprar uma introdução ao Evangelho de João, que vai te dar todas essas informações, tá? Hoje, a minha dica de ouro para fechar nossa aula é um panorama bíblico. Olha, presta atenção, isso que é dica de ouro. Olha, se você está disposta a adquirir um material que vai te ajudar nessa empreitada de interpretação bíblica, este é o livro. Como ler a Bíblia livro por livro. Um guia de estudo panorâmico da Bíblia. Gordon Fee e Douglas Stuart. Gente, esse livro ele é muito bom. Ele traz essas informações históricas, né, que a gente precisa. Ele traz uma visão geral de cada livro da Bíblia. Aqui ele fala de Gênesis
a Apocalipse, tá? E ele também, é muito interessante esse livro, porque ele não só traz essas informações, mas ele dá dica de como ler determinado livro da Bíblia. Olha que interessante, como ler os livros da lei, como ler a poesia bíblica, como ler as cartas dos apóstolos lá do Novo Testamento, como ler os evangelhos. É maravilhoso esse livro. E mais maravilhoso ainda é a notícia que eu vou dar para vocês. Esse livro, hoje, você vai encontrar ele na Amazon por R$ 41. Minhas irmãs, isso é um material teológico, isso é algo substancial, é algo que vai ficar pro resto da sua vida. É um livro que não é para você ler de cabo a rabo, tá? Você não vai ler esse livro de cabo a rabo. Você vai consultar toda vez que você for convidada para pregar, que o Espírito de Deus te inclinar a pregar em cima de determinado trecho bíblico, você vai recorrer aqui ao seu livro, Como Ler a Bíblia, livro por livro, e vai ter todas essas informações. Hoje, ele está por R$ 41 na Amazon. O da Amazon é por uma outra editora, tá? É da Thomas Nelson. Esse aqui é da Vida Nova, mas é o mesmo livro, os mesmos autores, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário para fazer? Então, minhas irmãs, essa jornada de pregar a palavra de Deus, ela requer um certo esforço da nossa parte, né? Ela requer investimento, eu falei aí de investir no livro, né? Ela requer investimento não só financeiro, na hora de procurar algum material, mas ela requer investimento de tempo, de dedicação. E pode ser algo novo para você, que você nunca fez, porque de repente você acha que é impossível. Minha querida, se você sequer pode adquirir um material como esse, hoje em dia nós temos a internet. A internet está cheia dessas informações históricas. Não vá procurar interpretação na internet, tá bom? Não procure a interpretação. Procure essas informações históricas. Quem escreveu o Evangelho tal? Quando foi escrito o livro do Pentateuco? Para quem o livro de Salmos foi escrito? E tentando responder essas perguntinhas, você vai obter as respostas simplesmente fazendo uma pesquisa no Google. E através dessas informações, você, ao observar todo o desenvolvimento do texto, você vai ter a compreensão correta. Porque você já está se colocando tanto na posição do autor, ou seja, descobrir qual é a intenção do autor a escrever aquilo, e também se colocando na posição do ouvinte original, né? Das primeiras pessoas que iam ter contato com aquele material, o que aquilo significou para a vida delas. Então, só em fazer isso, já é um grande ganho aí em aprofundamento bíblico. Você se empenhar, tirar uns diazinhos aí da sua semana, algumas horas da sua semana para fazer isso, você está se colocando na posição de alguém que pode ser usado para o Senhor na área da pregação. E se você acha que não foi chamada para pregar, mesmo assim, todo esse passo a passo serve para o seu estudo bíblico pessoal. É algo que você pode levar para o resto da sua vida. Então, eu vou ler aqui a conclusão do estudo para nós fecharmos aí a nossa reunião. Finalizamos esse estudo afirmando o valor da importância dessas perguntas-chave no processo de interpretação bíblica. Seguindo esses passos, o estudante conseguirá identificar o conteúdo e o que dá forma ao texto. Tá bom, minhas irmãs? Eu espero que tenha sido proveitoso para cada uma, que a nossa reunião ela tenha acontecido para a glória do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas e Ele quer usar nós, mulheres, em seu reino. O Senhor sempre incluiu as mulheres aí no seu ministério e Ele quer nos usar. Agora basta cada um buscar aí, dizer como dizia aí o profeta, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Tá bom? Estamos terminando na hora.
8h40, exatamente 1 hora depois que nós iniciamos nossa reunião. Eu vou fazer uma pequena oração para terminarmos o nosso segundo dia de estudo, tá bom? E eu aguardo vocês na próxima semana. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por esse momento de tanto aprendizado, de tanto conhecimento. Senhor, nós estamos felizes e nós te louvamos pelo Senhor nos proporcionar esse momento. Que tudo que foi passado aqui possa ficar guardado nos nossos corações, na nossa mente, e que nós possamos, meu Pai, nos empenhar em praticar todo esse conhecimento que nos foi passado e que o Senhor possa, através do conhecimento da Tua Palavra, nos tornar mulheres capacitadas para a Tua obra, capacitadas para anunciarmos o Evangelho e estarmos a serviço do Reino de Deus. Muito obrigada por tudo, abençoa a vida de cada uma e em nome de Jesus nós te pedimos todas essas coisas. Amém e amém. Então é isso, minhas irmãs. Uma boa noite a todas. E eu espero vocês na próxima quinta-feira, na nossa última aula. Nós veremos 2 princípios. O princípio da organização, onde nós vamos aprender a organizar todas essas ideias que nós estamos aprendendo nesses 2 primeiros princípios, né? O da leitura e da interpretação. E vamos também aprender o princípio da entrega, que é como a gente entregar tudo aquilo que nós aprendemos.